Que é a questão? O governo está disponibilizando aquela linha de crédito via BNDES de 55 bilhões. Ela é voltada para micro, pequenas e médias empresas. Essa linha de crédito ela é para capital de giro. O que é capital de giro? É aquela necessidade, na medida em que você fez lá o levantamento do seu fluxo de caixa pelos próximos meses e você chega à conclusão de que, em função dessa crise, da paralisação e tudo mais, vai faltar no meu caixa X reais, essa é a minha necessidade para pedir um empréstimo financiamento. É atrativo? É muito atrativo, né? Essa linha de crédito do governo federal, via BNDES, ela tem uma carência de 2 anos para você começar a pagar, ela tem 3 anos para você pagar, ou seja, são 5 anos aí para você resolver sua vida e diluir esse pagamento. Ela tem taxa de juros muito atraente, né? A taxa de juros ela é composta pela taxa do próprio produto, pela taxa do BNDES e pela taxa do banco. Mas isso, no final das contas, dependendo do seu tamanho, do seu faturamento, da sua atividade empresarial e da negociação que você vai fazer com o banco, vai chegar aí entre 13% e 15% ao ano. É muito atrativa. E aí, depois disso, outra coisa também, importante isso, nesse caso, você não vai precisar apresentar um projeto para pedir esse empréstimo. O que acontece normalmente? Quando você pega esse empréstimo do BNDES, principalmente, você tem que apresentar um modelo de negócio, você tem que apresentar o que você vai fazer com esse dinheiro, quais são as perspectivas, e aí, nesse caso, não. Você não precisa contratar ninguém para fazer um projeto disso. Você diretamente vai no seu banco, porque o BNDES não te paga nada direto. O BNDES transfere o dinheiro via instituição bancária. E aqui no Brasil, as 5 maiores que trabalham com o BNDES Banco do Brasil, Caixa, Santander, Itaú e Bradesco. Então, você vai pegar esse dinheiro via banco, normal. E aí, o alerta, não é porque o governo está subsidiando e incentivando essa linha de crédito para capital de giro que o banco vai simplesmente te dar, né? Ele que corre esse risco, né? Porque imagina que amanhã você não paga o seu empréstimo, é o banco que vai ter problema com isso. Ele não vai repassar para o BNDES ou para o governo esse prejuízo. Então, ele vai continuar sim te pedindo garantias, ele vai continuar sim avaliando caso a caso. E aí é muito de negociação mesmo, tá? Negociação de taxa, negociação de prazo para pagar, negociação de valor. Você vai ter que passar por todas essas etapas ainda. E aí, no caso do Ricardo, ele está querendo fazer uma linha de pegar um empréstimo para expansão, para investimento. Aí não se enquadra nessa que está sendo liberada agora pelo BNDES de 55 bilhões. Mas existem sim ótimos e até melhores condições para investimento. Porque pensa comigo, uma pessoa que está procurando investir e expandir, o banco entende, o banco ou a instituição que você for buscar, pode ser algum fomento estadual, temos bons aqui em Goiás, ele vai avaliar que a longo prazo você está se estruturando para a expansão. Então, é menos risco do que alguém que está precisando de capital de giro para sobreviver. Basicamente é isso. Traduzindo, é isso. Então, sim, as taxas de juro para investimento ainda são melhores, né? A gente está vendo aí casos de 5%, 6% ao ano. É muito bom. Então, o que você tem que fazer antes de tudo, e aí eu vou falar diretamente com o Ricardo, que ele não conseguiu voltar para a live, mas serve para ele, principalmente, mas para vocês também, óbvio, entender antes de ir lá agir e correr atrás disso, e aí eu vou até te dar um passo a passo de como funciona isso, mas antes disso, entender qual é a sua necessidade. Você não pode pegar um empréstimo para investimento e usar como capital de giro e vice-versa. Isso chega a ser crime.
E você tem que comprovar isso, né? E no caso de investimento, até em algumas situações, por exemplo, se você declara que é para comprar equipamento, eles vão passar o dinheiro direto para o fornecedor, não passa na mão do empresário, justamente para minimizar esse risco de eu te dei o dinheiro e você no meio do caminho muda de ideia e resolve, não vou investir na minha empresa não, vou viajar, sabe? Então, eles se resguardam nesse sentido. Não dá para você pegar dinheiro para uma coisa e usar para outra. E aí, o que você tem que pensar antes de tudo é a sua necessidade. E aí é muito específica. Beleza, não, Elisa, meu negócio estava bom, estava indo bem, mas eu levei um caldo realmente, não tinha reserva, não estava preparado, estou nessa onda aí de tentar respirar. Você precisa de capital de giro. Ou, Elisa, eu preciso de capital de giro e, além disso, eu vou tentar negociar algumas dívidas que eu já tinha com juro alto. Ok, também. É uma estratégia. Agora, se você está no momento de expansão e que você está seguro de que esse é o momento para expandir, entendendo que, gente, financeiramente, a gente, nesse momento, tem que simular sempre o pior cenário. E para mim, o pior cenário é a gente continuar aí por 3, 4 meses como está hoje. Como é que eu estou hoje? Clientes suspensos, não estou vendendo, loja fechada. Para mim, o pior cenário é esse. Apesar de que a gente está tendo surpresinha aí. Por exemplo, tem uma cliente que é escola em Minas Gerais e que o governo estadual baixou uma medida de que as escolas só poderão cobrar 50% da mensalidade. É uma intervenção do Estado que a gente nunca imaginou na vida. Então, o pior cenário não era só espelhar por 3, 5 meses a situação de hoje. Ainda foi uma intervenção pior. Mas, financeiramente, a gente sempre pensa no pior cenário. E aí, você simulou esse cenário e continua achando que vale a pena investir no seu negócio, ok. Ok, vai em frente e peça empréstimo de investimento, não de capital de giro. E aí, eu acho que a estratégia tem que também ser de se eu vou mudar a minha estrutura física, se eu vou mudar para outro lugar pensando, né, num retorno, numa necessidade de atendimento presencial, que seja para um lugar mais barato, né, gente? A gente vai ter uma mudança aí na demanda e oferta de imóveis que é o momento para negociar. O momento é esse, né? De falar, oh, beleza, eu vou mudar para o seu imóvel, mas o que eu posso pagar hoje é isso. O momento é de negociação mesmo. Acho que quanto à perspectiva de linha de crédito, é isso que eu tenho que passar para vocês. Quando essa linha de crédito vai chegar para a gente? E aí eu vou te falar do passo a passo que você vai tomar para entender. Existe um fluxo, né, gente? Um fluxo para tudo na vida. Então, o governo decidiu, baixou medida provisória, passou para o BNDES isso, o BNDES tem que se estruturar. Lembra que o BNDES, ele costuma fazer empréstimos a maioria deles, de 10 milhões para cima. Então, a estrutura, o sistema dele é formado para isso. Não é para atender empréstimos de 50, de 20, de 100 mil, como é o que a maioria vai buscar hoje, né? Das micro e pequenas empresas. E aí ele precisa se estruturar. E isso já tem aí mais ou menos uma semana que eles estão nessa. Depois disso, eles têm que passar as regras e como vai funcionar essa operação para as instituições bancárias. Então, isso vai lá para o superintendente do banco, que vai descendo para o diretor, que vai descendo até chegar no seu gerente, vai demorar ainda uns dias, né? Então, tanto é que se você ligar para o seu gerente agora, ele não está sabendo de nada. Ele vai te oferecer o produto que o banco tem normal, não com essas condições novas. E aí, feito isso, até chegar em você, é todo um fluxo. Por isso que a gente tem que ter paciência, tá demorando mesmo, mas a gente tem que ter paciência nesse sentido, porque existe um fluxo por trás. E aí, se você decidir que precisa pegar esse dinheiro para capital de giro, com a verba BNDES, mas via repassadores e instituições bancárias,
primeira coisa que você vai fazer é contactar o banco do seu relacionamento. Lembra que eu falei que mesmo sendo uma verba que o governo disponibilizou e está subsidiando, os bancos não vão correr risco? Então, eles vão emprestar primeiro para quem é o conhecido deles, né, gente? Isso é básico. Se você for emprestar dinheiro, você vai emprestar para alguém que você conhece o histórico, que sabe se é picareta ou se não é. Mesma coisa o banco. Então, primeiro que você vai buscar, sabendo o valor já, você já tem que ter analisado aí seu fluxo de caixa. E spoiler é que eu vou soltar uma planilha gratuita para você fazer isso e simular quanto você precisa. Com esse valor em mãos, aí você procura o seu banco de relacionamento e não espere uma resposta concreta do gerente agora. Mas nesse momento é hora de deixar claro para ele a sua intenção em utilizar esse benefício. Feito isso, é hora de buscar outras instituições, porque lembra que eu falei também que tudo ainda vai ser com base em negociação? Então, você tem que negociar. Quando você contrata um fornecedor, você não faz 3 cotações? Mesma coisa para o empréstimo. Eu vou buscar 3 possibilidades, pelo menos, para entender o que é melhor para mim. E aí, feito isso, você decidiu qual banco, qual instituição bancária que vai ser o seu repassador. Eles mandam a proposta para o BNDES aprova, e aí chega até você. Essa questão da aprovação e até chegar até você é questão de dias, 2, 3 dias máximo, no máximo. O que está demorando mais é a clareza dos bancos de como vai ser a operacionalização disso, né? E aí o governo está estudando até incluir fintechs nesse processo, não só as instituições bancárias tradicionais, mas incluir, por exemplo, uma transferência via Cielo, a Cielo já está fechando com eles, via conta de fintechs que você tenha, tá? Mais alguém quer participar da live? A gente aí tem um tempinho, tem ainda uns 15 minutinhos disponível. Se não, é isso. Espero que as dicas para o mercado do Ricardo, que é de educação, tenham sido relevantes aí, te dê insights para o seu também. E, de forma geral, a gente falou também sobre a atualização no primeiro bloco. Se você não viu, vai ficar salva. Falamos sobre a atualização quanto ao apoio aos informais, que saiu hoje o aplicativo da Caixa para isso. Falamos sobre a MP 936, que é a de flexibilização das relações trabalhistas, né, com suspensão de trabalho ou redução de carga, redução de salário na proporção da redução de carga horária. E agora também dei uma atualizada com vocês sobre possibilidade de linhas de crédito, que você tem que fazer antes, durante e depois. Certo? Mais alguém? Chame agora o cálice para sempre. Bom, é isso, pessoal. Obrigada por ter participado. Lembrando que eu estou no Telegram com conteúdos diários, exclusivos, aprofundados. Rola muito insight lá. Acabei de colocar um insight massa para o mercado de alimentação. Estou aqui no Instagram via Stories, que eu estou falando isso o tempo todo também. E live com consultoria gratuita toda terça e sexta às 11 horas. E aí, Ricardo, eu continuei falando para você, mesmo você não aqui, e isso vai ficar 24 horas disponível, tá salva lá no Stories. E também, além de te ajudar no Telegram, além de te ajudar aqui no Instagram, e além de te ajudar com as lives, 2 lives semanais, terça e sexta às 11, eu disponibilizei o e-book gratuito de como salvar o seu negócio durante a crise, gratuito. E provavelmente essa semana eu libero uma planilha gratuita também para você simular cenários e entender o seu momento, entender possibilidade de negociação, entender o que você tem que fazer, quanto você tem que pegar no banco, enfim, montar um plano de ação para começar a agir e sair desse momento de sair do caldo, vou respirar e agora é hora de reestruturar meu negócio, de me estabelecer nesse novo mercado. É isso.
Beijo, obrigada. Até sexta às 11.